Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, a aula de hoje é regimes totalitários. Tá? O que seriam regimes totalitários? Tá? Regimes totalitários, na verdade, pessoal, são regimes baseados num Estado centralizador, antidemocrático e autoritário. Okay? É um sistema político no qual o Estado está sob controle a uma pessoa, a um sistema político, a uma classe social, a grupos econômicos. Essas pessoas não reconhecem o limite da autoridade, não reconhecem o limite do aspecto da liberdade civil, da liberdade religiosa e da liberdade intelectual. Ou seja, não reconhece os limites da vida privada e da vida pública. Essa é a principal característica dos regimes totalitários. Temos outras, mas esse aqui é o conceito mais elementar. Quando nós falamos de regimes totalitários, gente, nós estamos falando do quê? A partir de um sistema democrático, onde você tem os três pilares da democracia, que seria a liberdade de expressão, ou liberdade intelectual, liberdade religiosa e desculpa, deu branco aqui. Liberdade intelectual, liberdade religiosa e liberdade civil. Quando esses três pilares da democracia são destituídos como pilar, você tem um regime totalitário. Tá? Então, as características basicamente do totalitarismo, desses regimes totalitários, tá? Primeira coisa, eles querem controlar a mente das pessoas com propagandas, eles querem estimular o controle da personalidade das pessoas. Isso é bem prático, assim, você vê pelo sistema de propaganda que os caras têm. Características, é um governo geralmente centralizador, ele é o tudo. Ele é caracterizado pelo nacionalismo extremado, ou seja, nação, nação, nação. O antiliberalismo, qualquer forma de liberdade, ele é negado, ele é combatido. O militarismo, ele é exacerbado, ele é visto como referência. É estimulada a criação de organizações militares para a juventude. É bem prático, você percebe na história. Culto ao líder, o líder, na verdade, ele é venerado, ele é colocado num pedestal acima de todas as pessoas. Geralmente tem a ideia de um partido único, cria-se apenas um partido. Existe a ideia de um expansionismo territorial. Tá? Existe uma ideia também de produzir muito marketing positivo, muito marketing, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, para que ele tenha um controle ideológico. Tá? E detalhe, pessoal, qualquer regime antidemocrático ele pode ser de direita ou de esquerda. Tá? Então você tem de esquerda ou direita. Mas uma coisa interessante é desses regimes totalitários. Todos eles querem eliminar a liberdade das instituições. Quando alguém propõe extinguir o Congresso Nacional, extinguir a Câmara dos Deputados, tá? Quando você tem o executivo determinando esse tipo de coisa ou fomentando esse tipo de coisa, nós estamos entrando num regime totalitário. E é perigoso. É muito perigoso. Tá? Porque a base da sociedade moderna hoje é essa liberdade civil, liberdade intelectual e liberdade religiosa. Ok? Principais regimes que nós tivemos no século XX, pegar século XX, alguns estão até hoje aqui, né? Na verdade, eles têm resquícios até hoje aqui, essa é a verdade, né? O stalinismo soviético, tem uma coisa interessante que seria o processo de Stalin, ele estabelece na Revolução Russa esse tipo de coisa. Os ideais russos foram bem interessantes, até 1920, e depois Stalin entrou, acabou com aquele ideal revolucionário. Diferente da Revolução Francesa, que teve os mesmos princípios, os mesmos ideais da Revolução Francesa e da Revolução Russa, mas Stalin cortou. Ok? O fascismo italiano, o nazismo alemão, o salazarismo português de Salazar e o franquismo espanhol.
Esses movimentos, se parecem aí, pessoal, que foram os mais clássicos, mas temos outros. E todos eles têm tudo em comum. Vocês vão ver agora durante as aulas, ok? Bom, o stalinismo soviético, na verdade, foi o que, pessoal? Foi a concentração do poder de Joseph Stalin, tá? Após a morte de Vladimir Lenin. Tá? E Stalin, então, ele faz o quê? Ele assume o poder do regime soviético, tá? Da revolução, ele assume o poder da administração pública da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele vai de 1927 a 1953. Até tem um livro interessante, se vocês puderem ler, que ele trata justamente sobre essa ideia do movimento totalitário. Tá? O livro se chama Revolução dos Bichos, de George Orwell. É muito maneiro, é muito legal. Leiam que vocês vão entender o que é um regime totalitário. Como que ele se apropria dos sonhos, como ele induz as pessoas, como ele faz pessoas boas se tornarem pessoas más. Cristãos que temem a Deus, que buscam a plenitude divina, buscam a bondade humana, desenvolver. Os caras viram do mal, do Satanás, cara. E ele tirou toda a liberdade civil, toda a liberdade religiosa e toda a liberdade intelectual. Stalin fez isso. Então não é... Estamos falando de stalinismo. Tá? E criou os Gulag, que basicamente era o quê? Campo de concentração para pessoas que não eram favoráveis ao regime. Tá? Ele trabalhou muito com a propaganda, trabalhou muito com o marketing, tá? Então é muito interessante. Só dando uma passão para vocês. O fascismo italiano, na verdade, o fascismo italiano também veio por Benito Mussolini, com a fundação do Partido Nacional Fascista. Detalhe, pessoal, todos esses partidos eles têm essa característica de nacionalismo, tá? Ele tinha de inspiração anticomunista e antidemocrática, essa é a ideia. Todos os partidos totalitários, todos os movimentos totalitários, todos os movimentos, ele tem essa característica. Então, basicamente, o Partido Fascista reformou a educação, eles mexem na educação mesmo. Uma série de direitos civis e liberdades civis institucionais também mexem. Eles sabem que para se manter no poder, eles precisam deixar as pessoas condicionadas por eles. Então, o governo fascista, que foi um governo de direita, tá? de Mussolini, ele vai de 1922 a 1945. Há uma coisa interessante. Aquela música Bella Ciao, 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 que tem da Casa de Papel, na verdade aquela música é uma música feita pelos partidianos. Partidianos são aquelas pessoas que não compactuavam com o regime de Mussolini. Então eles criam essa música como forma de resistência. Então todo cara que era pego contra a resistência fascista na Itália, eles eram fuzilados. Então isso não era diferente. O fascismo é um movimento totalitário de direita. O stalinismo é um movimento também totalitário, só que de esquerda. Não tem. Tá? O fascismo termina em 45, tá? Segunda Guerra Mundial termina, ele também termina junto. Tá? Aí nós temos o nazismo alemão, que na verdade começa em 1933 com a reconstrução, com a retomada da sociedade alemã com aspirações, e basicamente Adolf Hitler, figura máxima do nazismo, que instaurou a partir de 1933. Então entrou como um partido político normal, tá? E esses partidos políticos nesses sistemas, tanto no stalinismo, o stalinismo não usou religião, eram céticos. Agora o fascismo usou religião e o Hitler também usou religião. Só que detalhe, inspirado no fascismo italiano, Hitler criou a propaganda uma propaganda que existia uma raça superior, que era a raça ariana. Então nós temos algumas polêmicas interessantes aí. Ele promoveu, então o governo nazista, ele promoveu toda forma de limpeza étnica. O que é limpeza étnica, pessoal? É uma limpeza de culturas que não faz parte da dele, de outras etnias. Tá? Ele implantou, então, ideias antissemitas. O que são antissemitas? Antes judeu. O judeu é caracterizado como um semita. Tá? Semita é um filho de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Ok?
perseguição aos judeus, negros, ciganos, homossexuais, tá? E pessoas com deficiência, e promoveu a morte de velhinhos. Gente, todo aquele que não era produtivo, todo aquele que não era importante produtivamente para o sistema nazista, era eliminado. Também líder religioso, ele promoveu o assassinato de líder religioso na Câmara de Gás. Todo mundo já conhece o nazismo, tá? Terminou em 1945 com o suposto suicídio de Adolf Hitler. Aí nós temos algumas controvérsias. Outro movimento também interessante foi o salazarismo português, tá? Que na verdade o português entrou numa onda também fascista, tá? De 1933 a 1974 teve o salazarismo forte, entendeu? Ou seja, esse salazarismo, ou mesmas características do fascismo, do nazismo e do stalinismo. De 33 a 74 e culminou com a Revolução dos Cravos, tá? O lema do salazarismo, gente, era bem prático: Deus, pátria e família. Foi uma das mais longas ditaduras do século XX que estivemos na Europa, ok? Então, basicamente, o cara chegou ao poder com eleições fraudulentas, pregou o colonialismo na África, extinguiu toda a liberdade de expressão, liberdade civil, liberdade religiosa e liberdade intelectual, com um detalhe: a única religião que era possível somente o cristianismo, tá? Perseguição política aos seus opositores, inclusive assassinato e execução em praça pública, fim da liberdade de imprensa, ou seja, nada diferente daquilo que os movimentos totalitários pregam. Então ele foi na mesma linha, propagandas, etc, etc. A Revolução termina em 25 de abril de 1974. Até essa semana agora, dia 25, eu publiquei no minha timeline lá um vídeo bem legal sobre a questão do último dia de quando começa a Revolução dos Cravos. É quando os militares de baixa patente, tá, começam a se recusar a perpetuar esse projeto político do salazarismo. Ok? Termina com a Revolução dos Cravos. Mesma coisa, a mesma ideia de incentivar as crianças ao militarismo, aquelas mesmas ideias todas, ok? Aí terminou com a Revolução dos Cravos. Nós temos, pessoal, outro também, um movimento muito forte, tá? Na Europa também, chamado franquismo. O franquismo foi na Espanha, tá? O general Francisco Franco, a partir de inspirações fascistas também, se rebelou contra o governo democrático de Manuel Azaña Díaz. Ele mergulhou a Espanha numa guerra civil, a famosa Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. E essa guerra, pessoal, é irmão contra irmão. Putz, pensa numa guerra triste, tá? Que é possível acontecer porque você tem um movimento de esquerda e um movimento de direita. E esses caras se matam entre si, tá? Então ele coloca a Espanha, mergulha a Espanha de 39 a 75, gente, nesse movimento extremamente cruel. As mesmas características do stalinismo, nazismo, do fascismo, do salazarismo, e o franquismo entra. Mesma linha, mesma coisa, tá? Sempre o culto à pátria, à família, a Deus, à religião e todo tipo de situação que leve ao controle das pessoas. Tá? É legal, o mantra deles, na verdade, é um mantra para convencê-los que eles são gente boa. Tá? Nós temos alguns regimes que ainda se caracterizam como totalitário pela grande maioria, né? Tem que se pensar, fazer uma leitura se são realmente totalitários. Regime de Cuba, tá? Até hoje as eleições lá são colocadas em dúvidas. Venezuela, na China, no Egito, Omã, Angola ainda existe alguma forma de regime lá, Arábia Saudita, Zimbábue e outras culturas. Todos eles apresentam essas características ditatoriais, de ditador. Ele suprime a liberdade civil, a liberdade religiosa e a liberdade intelectual. Ok? Então, pessoal, basicamente,
Basicamente, essa é um en passant dos regimes totalitários. Durante o século XX inteiro, nós tivemos isso aí. Sempre inspirado nessas revoluções tal, e hoje. Não muda as coisas, tá bom? Um abraço do professor Mota e até a próxima aula, gente.